provocações. Provocações, vocês já sabem, não é? Não é uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Está escrito no livro de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, um livro que foi um dos best-sellers de uma grande época. Dizia: a propaganda triunfa porque sabe fazer com que o silêncio sobre a verdade fique ainda maior que a verdade. Publicitários jamais concordarão com essa verdade, farão silêncio, ou não. Desde que Washington Oliveto passou por aqui, por esse programa de provocações, e admitiu que publicitários são discípulos light de Goebbels, tudo é possível. Então vamos hoje a um outro publicitário. Vamos ver o que ele pensa do mundo, da vida, das coisas e das pessoas. Ele é Cláudio Botelho. Cláudio, empresários fabricam coisas, pagam rádio, TV e jornais para repetir todo dia que suas coisas são melhores que as coisas dos outros. As pessoas acreditam nisso e compram. Isso é um ideal do publicitário no mundo? Não é o ideal do publicitário no mundo. O capitalismo venceu. Acho que é uma boa resposta. Perfeito. Falando em capitalismo, vamos um pouquinho antes pela perversão. O Goebbels, ministro alemão da propaganda nazista, dizia: mentiras repetidas muitas vezes se tornam verdades. O que mais vocês, publicitários, aprenderam com Goebbels? Eu diria que nada. Tá? Apesar do capitalismo ter vencido, aquilo, aliás, eu estava comentando há pouco, aquilo é uma doutrinação, aquilo era diferente de marketing, de publicidade, é uma coisa, você aproveitar do fanatismo é uma coisa relativamente cômoda. Eu acho que os publicitários não são santos, muito pelo contrário, mas eu acho que não tem nada, eu não me considero um discípulo light. Eu me considero um publicitário e, infelizmente, as regras do jogo, às vezes, elas são um pouco longe do ideal, já que você usou a palavra ideal aí agora. 60% do dinheiro ganho por você vem de anúncios para desovar estoque de carros parados no pátio das montadoras. Especialista em desovar estoque, existe isso? Existe isso. Traduz para nós. Bom, em maio desse ano, eu tenho que falar um pouquinho da empresa, tá? A gente lançou uma ferramenta para desovar estoque. É uma ferramenta que envolve, uma ferramenta relativamente simples e, ao mesmo tempo, relativamente nova. Ela une a mídia, que é o que toda agência utiliza com frequência, com praticidade, mas ela une a mídia a uma criação voltada para desovar estoque. Tá? Então, é uma coisa que o mercado não, até retrocedendo um pouquinho para as outras agências, o mercado está muito habituado, as agências estão muito habituadas a trabalhar uma verba, a trabalhar um determinado investimento anual. E quando você fala de desova de estoque, não existe investimento anual, é uma coisa um pouco mais blocada, é um período mais curto. E esses pátios cheios de automóveis que não vendem, o que acontece? Aí entra um pouco a situação, vamos dizer, que vivemos hoje. Uma quantidade de montadoras alta se instalou no país, o mercado, como eu falei, está um pouco mais raso, então todas elas estão estocadas. Eu defendo que algumas estão estocadas e poderiam estar menos, se utilizasse dessa ferramenta com mais... se eu efetivamente pudesse utilizar para todas as montadoras, eu estaria fazendo periodicamente uma ação para cada montadora. Mas existem contratos com as montadoras, entre as montadoras e as agências, normalmente são contratos internacionais, que não me permite atuar por job nessas montadoras. Então, eu defendo a tese de que o mercado está difícil, sem dúvida nenhuma, tem muita montadora, está sobrando carro, mas para algumas montadoras especificamente, o mercado não está tão difícil assim, mas eles poderiam estar utilizando uma ferramenta melhor para estar vendendo isso daí na ponta do distribuidor. A sua agência disse que percebeu 10 anos antes que as outras a importância do cliente lucrar rapidamente. Será que são tão espertos assim os seus publicitários, mais que o dos outros, é isso?
Não que nós descobrimos 10 anos antes, mas a gente já pratica há mais tempo essa coisa do resultado no curto prazo, que hoje é o que é a regra de mercado, principalmente do mercado publicitário, onde as verbas grandes estão alocadas. As outras agências têm ciúme por causa disso? Sim. Eu diria que não é um ciúme, mas eles são, vamos dizer, como o mercado está raso, não sobra muito espaço para a gente. Aliás, não é por acaso que eu estou aqui hoje. Por exemplo, eu poderia ter muito mais espaço por essa fórmula de trabalho da Botelho, eu poderia ter muito mais espaço e eu não tenho tanto espaço por pressão das outras agências. Eu não diria nem que é um ciúme, eu diria que eles têm força para deixar a gente, vamos dizer, menor. Tem um release que você diz assim: a mola propulsora do crescimento da minha agência se deve à migração da verba dos anunciantes para ações que proporcionam resultado de curto prazo. Por que você não disse logo: ganhei dinheiro anunciando varejo e liquidação? Essa parte do curto prazo, que o mercado publicitário chama de varejo, ele já é o patinho feio do mercado publicitário. Tá? E se a gente faz, vamos dizer, uma declaração um pouco mais resumida, um pouco mais sucinta, ela fica mais feia ainda. Por que ela é feia? A publicidade institucional é maravilhosa para trabalhar. Ela é necessária e ela é o prazer de todo publicitário, porque você vai poder cumprir o papel do publicitário com muita ética, com muita criatividade. E no varejo não dá? No varejo, muitas vezes, na maior parte das vezes, não dá. Por que você não tenta criar isso que dê? Corremos o risco de eventualmente não funcionar, eventualmente, não é sempre. Você já tentou fazer? Já tentamos diversas vezes. E é esse, vamos dizer, o grande motivo pelo qual o varejo é o patinho feio, e é esse o grande motivo pelo qual eu acho que a ferramenta Ergo vai funcionar, porque ela não necessariamente precisa ser feia, mas algumas técnicas de varejo atropelam um pouco a criatividade. Ergo, ovo de Colombo da propaganda para o ano que vem. O que é isso? O que eu sinto, o que eu vejo, aliás, o que nós vemos na Botelho, o que eu já vi muita gente de veículos de comunicação, alguns consultores de mercado e principalmente muitos anunciantes falar, é que a publicidade deu uma grande caminhada, uma grande passada. Né? A publicidade ela vem evoluindo, e só que a cobrança dos anunciantes aumentou demasiadamente. E as agências continuam clássicas. As agências ela têm um formato clássico de trabalho. Qual é a verba? Aquilo que eu falei há pouco. Vamos destinar um valor para isso, um valor para aquilo e um valor para cá. E o anunciante, muitas vezes, antes de colher os resultados disso, está arrebentado. Então, e por que eu acho que o Ergo é uma fórmula? Porque você pode lançar alguns produtos diretamente no varejo, sem ter perda nenhuma para a marca. Você pode criar situações de consumo num período curto para desovar estoques, aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, essa criação voltada já para uma necessidade de venda imediata, eu acho uma grande sacada e considero, não vou dizer que eu não quero usar terminologias exageradas, mas ela é uma sacada que ela vai ficar porque o mercado está mais enxuto, porque a competitividade aumentou muito. Nessa área, então, anunciar e vender, existem ovos de Colombo? É a criação voltada para esse curto prazo. Deixa eu até voltar. Os bons publicitários, os publicitários considerados de ponta, eles nunca se enfiaram no varejo, eles nunca se enfiaram nessa coisa do curto prazo. Até porque o curto prazo é muito mais trabalhoso, é muito menos lucrativo às vezes, e muito menos prazeroso. Você está mais engessado do que criar para coisas institucionais. Então, faltou preencher esse espaço da coisa do curto prazo com qualidade e com eficácia. E eu quero preencher esse espaço, eu estou aqui, estou aí para isso. Tem um núcleo de gastronomia da agência. O que é isso? O que é isso? É gente especializada em comer? É uma coisa que tem um pouco a minha mão aí, que a coisa cresceu rapidamente, porque um indica para o outro, mas é uma coisa assim, ela é um pouco à parte, ela não tem a velocidade da agência, ela não tem é uma coisa um pouco mais detalhista, então é
É uma área que eu vou até separar da Botelho, porque a gente está com previsão de fazer uma mudança, de mudar de prédio efetivamente, e eu vou deixar de repente essa parte de gourmet no prédio atual da Botelho. Que é uma coisa boa para você? É uma coisa muito prazerosa para mim, é uma coisa gostosa de trabalhar e é uma coisa muito glamurosa, muito apaixonante. Qual é o destino de uma agência de publicidade que cresce? Ser engolida por uma multinacional? Ou por uma multinacional ou por um grupo de porte nacional. Tem alguns grupos que atuam, alguns grupos nacionais que atuam nesse mercado. E é esse o seu sonho, ser engolido por uma multi? Às vezes as coisas são... os contratos têm uma relação por detrás. E às vezes um grupo desse te facilita algumas entradas de contas que você pode efetivamente fazer aquela criação um pouco mais institucional. Senão a gente fica muito na transpiração. Você gosta do Bush? Até ver o nosso presidente falar bem dele eu não gostava. Até que depois que o Lula falou bem dele eu achei que alguma coisa boa ele tem. Quer dizer que se você não gosta do Bush, você bem pago faria a campanha para a reeleição dele? É uma coisa que eu pensaria. Agora me conte uma coisa. No que é que você é mais hábil? Uma observação introspectiva, uma observação objetiva, uma análise? O que você é hábil? Uma observação objetiva. Olha para aquela câmera e fala tudo o que você quiser falar, com toda a liberdade que você quiser. Bom, queria dizer que estamos num país maravilhoso, talvez o melhor país de todo esse planeta. Queria dizer que eu estou confiante, sim. Eu acho que está plantada uma semente muito boa nesse governo. Eu acho que para o primeiro semestre do ano que vem o país deve crescer. E queria dizer que eu fiquei muito grato ao Abu Janra por ter tido a oportunidade. Dá um abraço aqui falso, que eu não gosto que falem bem de nada. Dá um abraço falso aqui em mim, olha para lá e tira uma fotografia. Sorria que não vai sair em lugar nenhum, porque não sai em lugar nenhum.